Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Falaremos hoje a respeito de modificadores de visibilidade, muito interessante e importante aqui para a gente poder dar prosseguimento aqui nos nossos estudos. O primeiro deles é o público. Então, o modificador de visibilidade público, o membro, né? Ele é acessado por todas as classes, subclasses e pacotes do projeto. A gente vai ver isso nessa estrutura. Então nós temos aqui um projeto. Esse projeto ele possui pacotes e classes em cada um desses pacotes. Quando a gente fala que o atributo ele é público, quando a gente configura ele como público, a gente fala então que ele é visível nas classes e nos pacotes, mesmo em pacotes diferentes, tá bom? Então ele é visível em todos os pacotes e em todas as classes desse mesmo projeto. O atributo protegido, o modificador protegido, o atributo ele só vai poder ser acessado no mesmo pacote em que ele se encontra. Então, se você definir um atributo como protegido, aqui na classe carro, por exemplo, e essa classe carro estiver dentro do pacote aula 9, ele só vai poder ser visível dentro do pacote. É importante você relembrar, né, que os atributos protegidos, então, podem ser visíveis apenas dentro daquele pacote. O atributo protegido, o membro, como ele só pode ser acessado dentro do mesmo pacote e em subclasses de pacotes diferentes, a gente vai ter uma melhor compreensão quando a gente for falar um pouquinho sobre a herança. Então, lembra que o atributo protegido, ele também pode ser visível em subclasses de pacotes diferentes. Então, quando a gente for estudar um pouquinho mais sobre herança, você vai entender melhor isso aqui. Mas, para recapitular, lembre-se, modificador visibilidade protegido. Só é possível, o atributo só é visível dentro do mesmo pacote. Temos também um atributo que nós chamamos de default, né? Ou seja, o modificador de visibilidade padrão. O que é o default? O membro só pode ser acessado nas classes do mesmo pacote. Ele não pode ser acessado fora do pacote e nem mesmo por outra subclasse. Então ele só é acessado nas classes do mesmo pacote e ele não é acessado fora do pacote. Então essa é a diferença do padrão, né? Desse modificador chamado padrão e do protegido. O protegido ele pode ser acessado pelas classes do mesmo pacote e por subclasses. Aqui não, aqui você só acessa, só é acessado pelas classes do mesmo pacote. Então, esse aqui é um exemplo. Nós temos aqui um modificador de um atributo marca, cujo modificador é padrão. Ele só é acessado dentro das classes do mesmo pacote. Então, nesse caso aqui, só é acessado pela classe carro ou pela classe principal. Quando você tiver um modificador de visibilidade padrão, ele não é visível em classes que estão em pacotes diferentes. Então, isso também é importante ser observado. Ok? Então, é isso. Modificador de visibilidade padrão só é visível em classes do mesmo pacote, não é visível em classes de pacotes distintos. E aqui nós temos o modificador chamado privado. Esse modificador aqui é o que nós utilizamos quando nós falamos em encapsulamento. Então, que é o membro, né, ou seja, o atributo só pode ser acessado na própria classe. Esse é o intuito do modificador privado. Então, se você tiver um atributo privado, ele só é visível na própria classe, tá?
em classes diferentes, ele não é visível mais. Então, em resumo, nós temos o seguinte: o público ele é visível nas classes, no pacote, na subclasse, ou seja, todos os pacotes, né, tudo que é visível no atributo quando o atributo é definido como público. Quando o atributo é definido como protegido, ele é visível na própria classe, no pacote e na subclasse. Quando o atributo ele é definido como default, ou seja, padrão, ele é visível na própria classe e no pacote. E quando ele é definido como privado, ele é visível apenas na própria classe. Então é isso, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Grande abraço.